Obrigado. Pois é, meus amigos, então vamos começando a nossa reunião de estudo da mediunidade, hoje, dia 8 de junho. Não se esqueçam de terem um pouco de água para que ela seja fluidificada. E nós vamos agradecer a todos os amigos espirituais que habitualmente nos acompanham, nos assistindo no dia a dia e, sobretudo, quando, para o melhor proveito de nossa parte, eles nos envolvem com toda uma riqueza de fluidos, de bênçãos, para que cada um aqui tenha o melhor proveito possível de cada uma das nossas reuniões. Então, nós vamos agradecendo não só a eles, mas a todos os benfeitores, a Jesus, aos apóstolos e discípulos, a oportunidade que se renova hoje de irmos um pouquinho mais adiante no conhecimento espírita sobre a mediunidade. Agradecendo a todos, nós vamos então abrindo o encontro de hoje, que ele seja o mais proveitoso possível para cada um de nós. Muito obrigado, amigos queridos dos céus e da terra, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá para o nosso tema, conforme combinado. Nós vamos buscando a... Adriana, cuidado o microfone, é preciso desligá-lo. Agora sim. Então, vocês lembram que nós terminamos um capítulo há 15 dias atrás e começamos outro agora na página 197. Nós não precisamos lembrar que esse tema da obsessão nós já o estamos estudando há algumas poucas semanas, naturalmente, já no programa número 1, que é a nossa apostila atual, em função da sua importância em todos os aspectos da vida humana, de crianças, de jovens, de adultos, mas com uma importância ainda maior para os candidatos a médiums, aos médiums, que muitas vezes, por mais que se cuidem, são muito visados, quanto mais colaborativos são. E a outra questão inerente é que justo a mediunidade pode facilitar a influência espiritual nociva da parte de quaisquer espíritos que querem prejudicar o médium ou prejudicar o trabalho do médium. Então, por isso que vocês estão notando, nós já estamos nessa temática há algum tempo e ainda vamos seguindo com ela. Porque quanto mais estudo, quanto mais preparo, reflexão, dedicação ao tema, mais isso pode fazer com que nos tornemos um pouco mais imunizados em relação a todos aqueles que nem sequer têm ideia da importância do tema e do quão estão sujeitos a influências ocultas, perniciosas para a vida pessoal do médium e para a sua vida quanto à dedicação à tarefa mediúnica que tenha
abraçado. Então vamos lá. O processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. Lembrando que isso tem a ver com a vida pessoal dos médiuns e tem a ver com uma influência na tarefa mediúnica. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais, a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. Esta só acontece porque, agindo de forma persistente, o obsessor envia seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Número 1. Sintonia obsessiva. Analisando o processo das obsessões, Allan Kardec anota: quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Os fluidos de ambos se interpenetram. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja, não impelindo o indivíduo senão à prática de bons atos. Se é mau, força-o à prática de ações mais. Às vezes, nem é o caso das práticas de ações más, mas às vezes causa prejuízo à saúde dos médiuns, quanto a problemas clínicos de todo tipo. Vamos dizer, visando qualquer órgão ou sistema físico, biológico do corpo, que o obsessor encontra uma brecha kármica, uma predisposição, e aí vai ser naquele contexto, eventualmente, que o médium possa apresentar sinais e sintomas de um desequilíbrio orgânico ou de um transtorno mental, mais ou menos grave, tornando-se ansioso, depressivo e assim por diante. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo
sob uma camada de água. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Em suma, magnetiza-o, lança-o num estado de catalepsia moral, fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produzem em graus de intensidade muito diversos. É como na medicina, cada caso é um caso, dependendo das características da vítima e dos motivos e características do malfeitor. Seguindo para a página seguinte, o texto descreve as etapas do processo obsessivo, que nasce da sintonia mental estabelecida entre o obsessor e o obsidiado, e que pode conduzir às seguintes consequências: conjugação de fluidos perispirituais. B. Simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. C. Domínio mental do obsessor e mina a lucidez do obsidiado, induzindo a ações danosas. Embora a entidade obsessora, e às vezes são várias, passe a comandar pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados de fascinação e de subjugação, o espírito não se apossa do corpo da vítima, como alguns acreditam. A ligação é sempre psíquica. Sobre isso, indaga Allan Kardec. Um espírito pode, momentaneamente, tomar o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Vem a resposta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Mas olha, um comentário. Claro que essa observação é de Kardec, temos que valorizá-la. Mas, no dia a dia das atividades mediúnicas de desobsessão, dependendo da condição do médium, quanto à sua permeabilidade mediúnica, transparência de comunicação, e dependendo da intensidade e da potência mental do desencarnado, ele pode se manifestar pelo médium como se estivesse, como que em pleno domínio daquele corpo. Claro que, às vezes,
a comunicação é mais sutil. Mas vou brincar, eu já vi de tudo. E muita gente aqui no grupo também já viu comigo. Então, e aí fica parecendo uma verdadeira incorporação, como um domínio absoluto. E se ele não é absoluto, eu diria, ele é muito perto disso. Na maioria das vezes não é assim, mas quando os espíritos são muito maus, predadores, às vezes o médium precisa dar passividade, assim, com toda uma ênfase. E aí, quando você olha, estando perto do médium, dando aquela comunicação tão veemente da parte de um espírito obsessor, você fica com a ideia de que ele tomou conta completamente do corpo do médium, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele mais jovem ou de uma idade mais avançada. Muito bem. A questão acima esclarece a vulgarmente chamada possessão, que pressupõe não só a existência de demônios, isto é, uma categoria especial de seres voltados para o mal, mas também a possibilidade deles coabitar o corpo de alguém que se encontra reencarnado. Como tais entidades não existem, diz o texto, eu diria, existem atividades ou entidades demoníacas, vamos dizer assim. Como tais entidades não existem e não há possibilidade de coabitação no mesmo corpo, não existe a possessão no sentido clássico do termo. Esta é a elucidação feita pelo codificador. Dois pontos. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Uma coisa é uma subjugação, possessão permanente, ou por horas, ou dias, ou anos. Mas em reuniões mediúnicas, para auxiliarmos casos muito delicados, sensíveis, graves, que é algo de uma manifestação de alguns minutos, a impressão é de um domínio absoluto, mas que não é absoluto, porque o médium no trabalho, ele controla o nível do envolvimento. E com ele, os benfeitores que estão invisíveis, mas na direção do trabalho e das comunicações das entidades. O perseguidor somente encontrará ambiente para obsidiar se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis, isto é, fornecer-lhe brecha psíquica favorável. Leia-se, atenção, irritação, mágoa, ciúme, inveja, revide a uma agressão, barra, ofensa, consumo de substância química entorpecente, dentre outros. Tudo aí serve, portanto, de facilitadores morais para que entidades muito perversas encontrem terreno fácil para se acercarem e influenciarem em graus variados.
O obsessor ardiloso, aproveitando-se da oportunidade, lança comandos mentais em forma de imagens, sensações e de lembranças de atos ocorridos no passado. Se acolhidas, o sentimento de ódio, a culpa, a melancolia, a irritabilidade, o medo ficarão aguçados. Vocês imaginem as situações que não são de médiuns espíritas, de trabalhadores que se dedicam a essas tarefas. Entremos para uma mera reflexão na questão dos pacientes com transtornos mentais, sobretudo a esquizofrenia, o surto psicótico. Todos os pacientes com transtornos mentais têm graus, níveis diferentes de mediunidade. Então, tudo depende para cada doente, cada paciente, da sua, vamos dizer, capacidade de se deixar envolver pelo obsessor, mas, claro, e muito, o grau de periculosidade dessas entidades perversas que o planeta está repleto. Sempre esteve. E nesses dias conhecidos como de transição, eles estão soltos, desejando estabelecerem ligação, sintonia com suas vítimas, porque eles têm essa intenção e encontram facilidades. Então, os pacientes psiquiátricos, de um modo geral, são médiums e são sensíveis a essas influências, vamos dizer, ocultas, fazendo com que, às vezes, os próprios colegas da área da doença mental, do sofrimento, seja psicologia, psiquiatria, psicoterapia, fiquem muito impressionados com os quadros clínicos desses pacientes, resultado de obsessões mais terríveis. Então, partindo para 199, permitida a incursão obsessiva inicial, a hipnose se estabelece e os pensamentos vão gradativamente se ajustando ao comando do obsessor. Aqui, quando ele fala da palavra hipnose, eu lembrei que nós temos procurado estudar o magnetismo de Mesmer e de Kardec e de muitos outros que estudaram e praticaram esta ciência. Ao mesmo tempo, depois de James Braid, surgiu o hipnotismo. Então, muitos amiguinhos que são interessados no tema do magnetismo usam a palavra hipnomagnetismo pela relação, pela semelhança dessas duas atividades, o hipnotismo de Braid e o magnetismo de Mesmer e Kardec. Então, aqui a observação que eu queria trazer. Em geral, quando nós pensamos em hipnotismo, magnetismo, são ciências para o bem, para tratar as pessoas. Mas não podemos esquecer que existe o magnetismo para o mal. O hipnotismo, ele acabou de observar na obsessão,
para o mal. Então, se nós não adjetivarmos, é para o bem. Mas o trabalhador espírita, o médium, ele deve lembrar que existe algo no sentido inverso. Então, aqui tudo é neutro, tudo depende do que você fizer dessa ciência magnética ou hipnomagnética. Por isso que você pode usar as duas palavras com hífen como uma coisa só, de tão próximas que elas são. Entenderam? Enfim, número 2. Alguém tinha pensado em infecções fluídicas? Não. Provavelmente vem André Luiz aí. Vamos ver. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Se não houver uma intervenção capaz de cessar e interromper a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsidiado começarão a exibir os sinais do colapso das energias, perceptível pelos pensamentos desconexos, perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas. Gente, o mundo está cheio disso. Cheio. Seja no lar, no trabalho, na rua, numa instituição qualquer, e não é diferente em casas espíritas. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsidiado começarão a exibir os sinais do colapso de energias, perceptível pelos pensamentos desconexos, perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas, instabilidade emocional como irritabilidade, calmaria, depressão, euforia, delírios, alucinações e somatizações orgânicas manifestadas na forma de enfermidades variadas. São estados decorrentes do que o espírito André Luiz denomina de infecções fluídicas. Não tem bactéria, não tem vírus, mas ele usa uma expressão como se fosse um problema infeccioso, cujo agravamento pode produzir danos irreversíveis à delicada tessitura psíquica durante a reencarnação. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de se afastar. Espíritos com alta carga de negatividade prostram-se juntos a encarnados invigilantes, intoxicando-lhes o perispírito,
com as emanações deletérias que carregam e que, ao serem assimiladas, geram o mesmo estado de desequilíbrio. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive, encarnados e desencarnados, e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, ele lembrou muito bem aquilo que Jesus tinha dito várias vezes em momentos diferentes das narrativas evangélicas, sobretudo aquela: vigiai e orai, para não caíres em tentação, para não se submeterem a essas influências nefastas quando a coisa é de um grau de maior intensidade, gerando um prejuízo maior para as vítimas. Vocês imaginam o mundo inteiro sem valorizar a fala de Jesus dentro do cristianismo? Vocês já imaginaram o mundo inteiro não sendo espírita, não tendo a menor ideia destas questões e meio que vivendo a própria sorte? É claro que Deus, Jesus, ofereceu e mantém a todos os anjos de guarda. Ai de nós, se ficássemos entregues sem a assistência generosa dos protetores, dos guardiões. Vocês já imaginaram? Se com eles, às vezes, as situações se tornam tão delicadas, tão graves, imagina se não houvesse esta providência. Mas mesmo sabendo que espíritos bons nos ajudariam no dia a dia, na caminhada, ele disse várias vezes o que nós tínhamos que saber, o que nós tínhamos que fazer, médiums ou não, para vivermos um tanto mais livres das influências ocultas e maldosas da parte de espíritos obsessores. Não é verdade? Até devamos agradecer, tentando não esquecer do quanto Jesus é misericordioso, porque se é verdade que temos que viver em mundo tão atrasado como a Terra, ainda
de posse das nossas imperfeições, tudo só não é pior, mas que já é tão grave no mundo inteiro, na vida de todo mundo no dia a dia. Haja vista, só não é pior porque temos espíritos protetores. Na análise que se segue, Sueli Caldas Schubert esclarece o processo mórbido mencionado, reportando-se a André Luiz. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporariamente organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, olha aí o hipnotismo para o mal. Ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas. Isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a, a vítima, completamente vencida. Quantos e quantos obsessores querem a doença e a morte das suas vítimas? Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando ao estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo. Cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima pela telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita, e ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido e age teleguiado pela mente mais forte. Como evitar isso? Vigilância, oração, leitura edificante, culto do Evangelho no lar e todas as escolhas que sejam de boa índole no dia a dia, nos aproximando dos bons espíritos e não nos afastando deles. As infecções fluídicas, fruto das intoxicações perispirituais, são a base para a somatização da obsessão. O perispírito, ao assimilar as energias deletérias, fluídicas e mentais do obsessor ou de outras entidades vinculadas ao processo, repassa as vibrações negativas ao corpo físico, que na forma de somatizações revela-se enfermo. Muito bem. Por último, o item 3, obsessão e mediunidade. Olha a gente aí. O médium ostensivo ou de efeitos patentes, quando no exercício de sua faculdade,
encontra-se na obsessão um dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual e à sua prática mediúnica. Allan Kardec afirma que todo esforço deve ser envidado para evitar e debelar esse mal. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. Escolhos são prejuízos e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la. Quem? A obsessão. Visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à velocidade das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Viram? Por último, o codificador enumera no item 243 do Livro dos Médiuns 9 características pelas quais se pode reconhecer a obsessão que acomete o médium, as quais merecem ser lidas com atenção. Essas características podem ser resumidas nas seguintes: persistência de um espírito em se comunicar, ilusão do médium em relação à qualidade da comunicação que recebe, crença na infalibilidade dos espíritos que por ele se comunicam, disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos, reação negativa à crítica das comunicações que recebe, necessidade constante de psicografar ou exercer outro tipo de mediunidade em locais e horários inadequados, constrangimento que impulsione o médium a falar contra a vontade, ruídos e perturbações ao redor do médium. Como vimos, o processo obsessivo é uma ocorrência complexa. Inicia-se sutilmente. O obsessor é dissimulado. Sua presença nem sempre é percebida. E quando se dispõe a observar a futura vítima, passa a emitir pensamentos em direção do encarnado, envolvendo-o. Se o encarnado recebe a mensagem do obsessor, sem identificar-lhe a origem, acredita que emana de sua própria mente. O modo de não permitir o avanço do processo obsessivo é mudar o foco da atenção e a natureza das emissões mentais. Sem isso, o processo agrava-se com a perda do senso crítico, causando um comportamento estereotipado.
complica-se com a acentuada perda fluídica do obsidiado, tendo seu clímax na aniquilação da vontade, com pensamentos delirantes e abalos na saúde psíquica e física. Por tudo isso, deve-se despender todo o esforço na prevenção da obsessão. É sempre melhor prevenir do que remediar, afirma a sabedoria popular. Pensar e fazer o bem, lutando contra os maus pensamentos, são, hoje e sempre, medidas de equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Pois bem, com isso, nós concluímos o tema número 4. E aí, na semana que vem, nós vamos lá para a página 205. Muito bem. Tudo muito claro, não é, gente? Então, alguma dúvida? Algum comentário, alguma observação? Fiquem à vontade. Então, Adriana chegou, Luciana chegou, e assim, Thelma. Então, todos bem? Então vamos cantar para encerrar? Luciana, trouxe atestado? Você que vai me dar o atestado. Não, quando chega atrasado, não tem não. Então, tudo certinho então, gente? Então vamos agradecendo, né? Quanta gente se dedicou no movimento, sobretudo na federação, para elaborar essas apostilas, não é? Deixando tudo muito claro, muito objetivo para nós todos. Que Deus recompense todos eles que são amigos anônimos, né? E trabalharam e a FEB editou, e isso está no mundo todo. Então, eu vou pedir para a Luciana, salvo o melhor juízo, para ela cantar agora 18 músicas, que é para compensar o atraso. Aí não precisa de atestado, Duro é vocês aturarem, né? né? Não diga isso. Mas podia cantar, então, 3 músicas, Sim. lembrando que as melodias são como uma prece, muito ricas de magnetismo, e nós, acompanhando, podemos doar, e a espiritualidade amiga, com os benfeitores, se valerem da vontade de todo mundo aqui, de ajudar para que todo esse sofrimento que temos no mundo seja ao menos atenuado. Então, vamos agradecendo a nossa reunião proveitosa desta noite, 8 de junho, e vamos, então, dando a palavra para a Luciana, cantar para nós e pagar todas as dívidas kármicas pelo atraso. Ela não vai, depois disso, ela não vai atrasar nunca mais, não é?
Então vai lá, vamos contigo, Lu. E então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. Pois ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Alma colmeia divina que voa de flor em flor. São as gentis abelhinhas que vão em busca do amor, trazem notícias do reino, falam a luz do Senhor. Acima de todas as dores que o homem encontra aqui, existe um campo florido, cheio de aromas e cores. Quem encontrar o caminho tem o perfume das flores, e só existe um roteiro todo enfeitado de luz. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a
terra iluminar, afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito obrigado, Luciana. Tudo muito bonito. Estão todos se sentindo bem? Então, graças a Deus. Nos vemos, então, no dia 15 de junho, não é? Dando continuidade à apostila. A princípio, vamos ter todas as reuniões, mesmo com os jogos da Copa do Mundo. Então, vamos nos mantendo atentos para estarmos todas as segundas-feiras no horário habitual, tá bom? Bom descanso para vocês. Sonhem com os anjos e até amanhã na prece, até quinta na fluida infantil ou no mais tardar na segunda que vem. Cuidem-se bem, gente. Bye, bye. Boa noite. Boa noite. Boa Bom noite. descanso. Bye, Boa bye. noite, boa noite.